Olá pessoal, tudo bem? Você tem ideia, você sabe por que estamos falando de Brasil, tá? Qualquer sistema político, seja esquerda, direita, o que quer que seja, que já tenha governado o nosso país, vocês já observaram que esses políticos, eles não enfrentam igrejas. Eu estou me referindo a igrejas cristãs, as evangélicas e a católica, que também é uma igreja cristã, correto? A católica menos ainda há um enfrentamento, por quê? Porque a católica tem um líder, que é o Papa, um Estado, que é o Vaticano. Ele é chefe de um Estado, que é o Vaticano. E é alguém com influência mundial. Tem peso o que fala, o que sugere, enfim. Então a Igreja Católica é um caso à parte. Ela é completamente blindada, né, nos governos no nosso país. As demais igrejas evangélicas, as ditas evangélicas, que o pessoal popularmente, de forma pejorativa, chama de os crentes, né? Elas se subdividem aí em pelo menos mais de 100 denominações diferentes. Isso só aqui no Brasil. Grande parte delas, ou pelo menos grande parte não, digo umas 10 ou 12 delas são muito grandes e são coisas que já vieram de outros países, né, notadamente da América, e se instalaram e se ampliaram aqui no Brasil. Existem outros credos, aqui tem sinagoga dos judeus, tem as mesquitas dos muçulmanos, tem as religiões espíritas, espiritualistas. Há uma gama enorme, tá ok? Junto com as igrejas evangélicas. Agora, por que os governos não se metem com esse pessoal? Você vai ouvir todo tipo de fala aí a respeito, é porque tem Deus, porque tem proteção, enfim, é porque tem força, isso, aquilo. Mas não é nada disso, não é nada disso. Vamos pegar o exemplo do Brasil, que vocês viram aí no último censo, e as eleições têm mostrado isso. Pessoal evangélico, há um grande número de eleitores. Atualmente é uma força que eu creio que chega perto dos 33, 35% dos eleitores. E eu acredito que próximo à metade da população, mas os eleitores especificamente uns 33 a 35%. Então isso é algo muito forte, tá ok? É algo muito forte. E isso responde a questão para vocês: por que os governos não procuram enfrentamento com as religiões ditas cristãs,
ou cristãs, de fato, quer seja evangélico, quer sejam os católicos, parte das crenças espiritualistas também assumem que são cristãs, outra parte não. Isso é intuitivo, é fácil de você perceber. O que nós aprendemos nas religiões ditas cristãs? O que é o povo cristão? Eu sou um cristão, eu sou um evangélico. É um povo que segue os ensinamentos de Jesus. Então não é um povo de enfrentamento, não é um povo que busca resolver as coisas pela violência. Não que não haja cristãos que não façam isso, sim. Você sabe que há. Mas não é a regra. Tá ok? Por quê? Exatamente pela própria filosofia de vida cristã que te direciona a ser uma pessoa que pensa, raciocina e uma pessoa mansa. Essa mansuetude é que interessa aos políticos. Então, quando você vê os políticos se debatendo com questão armamento, não se deixar armar a população, ele já sabe que tem uma parte da população, os cristãos, que nem vão ter interesse em se armar. Ele já sabe. Então ele tem que lidar com a outra parte. Mas ficar livre de ter que amansar, acalmar, ser portador de uma resignação. Isso em 33% a 35% dos eleitores, segundo o último censo, as igrejas evangélicas já fazem. Então, digamos que as igrejas evangélicas, os seus líderes, sem ter essa intenção, porque eu creio que todos eles pensam em Deus. Todos eles pensam nos ensinamentos bíblicos e na ordem de Jesus, né? Do que depender de vós, tendes paz com todos. A mansuetude. Eu não sei se são inocentes ou não, mas interessa aos governos que assim permaneça. São 35% da população que ele já não vai ter problema. Vez que existe do outro lado 65% a 70% da população que eles vão ter problemas. Eles já vão ter que procurar não deixar se armar, vão ter que usar a justiça penal fortemente, o Código de Processo Penal, para conseguir conter esse pessoal. Vocês têm visto o estado do país aí, como ele se encontra em questão de criminalidade? Você já imaginou se não existissem as igrejas evangélicas, os cristãos, incluso aí os católicos e outros que professam fé cristã, embora estejam em entidades espiritualistas diversas, se não fosse esse povo pacato, manso, os governos teriam muito mais problemas. Então, há um interesse em manter isso. Vocês sabem que é um meio cercado de oportunismo, tem pastores que enriquecem, ficam... Não que devessem ser pobres, não estou pregando isso, não estou dizendo isso. Por quê?
Afinal, quem serve a Deus não é para viver mendigando pão. Na própria palavra de Deus está isso. E olha que a maioria vive mendigando pão. Então tem alguma coisa errada aí. Será que são cristãos mesmo de fato ou é apenas uma fachada? Tá? Porém, não precisa haver ostentação. Tá ok? Eu acho que os recursos devem ser destinados para o bem comum, notadamente daqueles que possivelmente possam ser mais necessitados e não tenham por seus próprios meios como sair disso. Tá bom? Então aí está uma explicação do porquê os governos ficam quietos, mantêm, estimulam, usam do princípio constitucional que está na nossa Constituição de que o Brasil é um país laico. País laico, para os que não sabem, quer dizer que não tem religião oficial. Qualquer uma é permitida, desde que não atente contra a lei e os bons costumes. Isso é um país laico. E há igrejas também, e há oportunismo. O joio no meio do trigo nasce em qualquer local, tá? Em qualquer setor. Há os que tiram proveito disso daí e se locupletam, né? Mas não é esse o objetivo. Agora, de uns anos para cá, tem se notado a esquerda, os militantes de esquerda, não serem muito simpatizantes desse povo cristão, embora haverá cristãos que dizem que são de esquerdas, mas a grande, a cúpula, é sabido que não é simpatizante. E eu acho que eles têm cometido um erro ao ficar pensando em fiscalizar esse povo, em querer restringir esse povo cristão. Os argumentos são os mais diversos, né? O fato de que alguém use uma igreja para angariar dinheiro, já se anda pensando em tirar das igrejas o fato de que ela não paga imposto, porque ela vive de doações, ela não vende nada, ela vive de doações. E essas ideias de taxar a igreja, enfim, de taxar dízimo, esse tipo de coisa, tem sido de uma minoria da esquerda que tem proposto isso. A outra parte ainda, a grande parte ainda permanece calada, mas sabe como que é, ok? Tudo tem um começo. Eu acho que não vai ser inteligente mexer com esses povos. Deixem eles aí quietos, porque eles não são problemas para governo nenhum, seja de esquerda ou de direita, tá ok? Se inscrevam no canal, deem o like, comentem as coisas que a gente fala. De repente a gente está desinformado de alguma coisa, de repente a gente erra num dado
Então comente, dê o like, positivo ou negativo, para que o vídeo seja enviado para mais pessoas, tá bom? Foi um prazer, até a próxima oportunidade.